Olá pessoal, tudo bom? Então estamos iniciando aí a mais uma aula de ciências, beleza? Na nossa aula anterior eu passei este resumo para que vocês copiassem em seus cadernos, para que na aula de hoje vocês pudessem acompanhar aí a explicação então do conteúdo que nós trabalharemos hoje. Bom, nós estamos iniciando um capítulo novo aí da apostila que nos diz respeito aos ciclos da natureza, né? Então a gente vai trabalhar e entender um pouquinho melhor com relação à posição do Sol, né, em relação ao nosso planeta Terra, né, onde ele nasce, onde ele se põe, né, como é chamado isso, as orientações que são feitas pelo céu, tanto de dia quanto de noite, né, fazer um comentário breve aí com relação às estrelas e a marcação do tempo, beleza? Então vamos iniciar a nossa aula aí. Bom, pessoal, um dos grandes privilégios de quem mora no campo é de sempre ter a oportunidade de ver o nascer do sol em dias de céu limpo, né? E também ao entardecer, quando ele observa a chegada da noite. O aglomerado de prédios, construções de grandes cidades, acaba não permitindo isso, né? Então, essa movimentação aparente do Sol é resultado do movimento de rotação, né, que a Terra realiza em torno de si mesma, né? Que a gente já viu isso aí a gente já viu esse conteúdo na aula anterior, né? Os movimentos que a Terra realiza tanto de rotação quanto de translação. Então, como a Terra gira sempre no mesmo sentido, do oeste para o leste, o Sol sempre surge no leste e desaparece no oeste. A gente acaba chamando então de nascente a posição em que o Sol surge pela manhã, e de poente a posição em que ele se põe no fim da tarde, certo? Então esses são conceitos que a gente não pode esquecer, tá certo? Nascente, posição em que o Sol aparece pela manhã, e poente quando ele se põe no fim da tarde. Nascente sempre no leste e poente sempre no oeste, tá certo? Só que assim, como a Terra também se desloca no espaço, desenvolvendo uma trajetória ao redor do Sol, ao longo do ano, né, essas posições podem variar um pouco, certo? Então, às vezes a gente vai perceber que a região leste ou oeste do em que o Sol vai nascer ou vai se pôr vai variar um pouquinho. Bom, nós falaremos agora sobre a orientação feita pelo céu. Então, há muitos séculos as pessoas orientavam-se observando aí a posição do Sol e das estrelas. Não se tratavam de pessoas que eram astrônomos, mas sim de pessoas que eram bem observadoras. Então, tanto mulheres quanto homens, eles acabavam olhando para o céu e percebiam variações aí na posição do Sol, das estrelas, né, das constelações, da Lua, ao longo de horas, né, do dia, dos meses e também de vários anos. Além disso, é provável também que fossem bons questionadores, né? Porque para surgir aí a astronomia como ciência, ela precisou aí de surgimento de elementos importantes que permitiram à humanidade novas formas de organização. Então, a observação dos astros levou às medidas aí de pessoas com relação à orientação das navegações, né? E as previsões, pessoal, sobre a melhor época para o plantio e para a colheita de alimentos. Então, onde quer que você esteja, você pode se orientar aí pelo céu, né? Durante o dia pelo sol e durante a noite aí pela lua e pelas estrelas, beleza?
Falaremos um pouquinho mais a respeito, né, com relação ao céu noturno, no que nos diz respeito aí às constelações, às estrelas, certo? Então, a visão que nós temos do céu noturno depende da localização em que nos encontramos. No hemisfério sul, a constelação do Cruzeiro do Sul, que orientou e continua orientando aí navegadores, né, curiosos, né, principalmente aquelas pessoas que acabam fazendo trilha sem qualquer tipo de aparelho para poder se localizar como GPS e acabam utilizando então as constelações. Bom, o Cruzeiro do Sul, que é essa estrela, esse conjunto de estrelas, né, com o formato aí de uma cruz, ela é formada basicamente por 5 estrelas. Então a primeira delas é a chamada de Rubídia, né, que acaba recebendo esse nome por conta da sua cor avermelhada, que é essa que eu fiz aí vermelhinha para vocês. A segunda estrela é a Mimosa, a terceira estrela é a Magalhães, a quarta estrela é a Intrometida, que é essa menorzinha, né, por isso que ela tem esse nome de Intrometida, e a quinta estrela é a Pálida, certo? Dependendo aí do livro que vocês forem estudar, né, ou apostila, né, ou outro tipo de informação, vocês podem encontrar também outros nomes, né, como por exemplo beta crucis, alfa crucis, epsilon crucis, delta crucis, que é tudo a mesma coisa aí desses nomes que eu acabei falando. Então, mais uma vez, seguindo a ordem ali da vermelhinha da ponta. A vermelhinha é a rubídia, a de cima é a mimosa, né? Depois nós temos aí do nosso lado direito a nossa Magalhães, né? Depois a pequenininha que é intrometida e por último a pálida, tá certo? Até depois eu vou deixar o nome para vocês aí, na hora que eu terminar aqui essa parte, para fixar melhor, tá certo? E com relação ao hemisfério norte, né, o pessoal já não consegue observar o Cruzeiro do Sul. Então, a constelação que acaba servindo aí de orientação para as pessoas é a estrela polar, que é uma estrela bem forte, bem brilhosa, que acaba servindo aí de orientação. O Cruzeiro do Sul, ele não está sozinho, certo? Ele é regido por outras estrelas aí bem brilhantes, né? Bem fortes, né? E essas estrelas, inclusive, recebem um apelido, né? Chamadas de Guardiãs da Cruz, né? Como, por exemplo, a Alpha Centauri, que depois do Sol, ela é a maior, a estrela mais próxima da Terra, certo? E a Beta Centauri, que está do lado dela também, que é uma estrela bem forte. Vou passar uma imagem para vocês observarem. Então agora nós falaremos aí sobre a marcação do tempo. Então foi a necessidade de marcar o tempo que levou aí diferentes povos, né, em diferentes épocas, né, a desenvolver instrumentos com um tal objetivo, né, de poder marcar e delimitar o seu tempo. Uma vez que o homem ele começou a ter muitas atividades, né, ao longo do dia, e para isso ele precisava delimitar aí um tempo para poder realizá-las, né? Então nós falaremos aí de alguns tipos de instrumentos que deram origem para poder marcar este tempo, beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, o primeiro instrumento aí é chamado de clepsidra, ou também conhecido como relógio de água. Este instrumento ele foi desenvolvido pelos chineses há mais de 4.000 anos. E o tempo ele era marcado aí partindo-se do princípio de que a água, né, caía de um recipiente para o outro e isso determinava aí um tempo regular, né? Então, nos tribunais romanos, por exemplo, durante os julgamentos, a clepsidra era um instrumento bastante usado para marcar o tempo aí da acusação em defesa do,
das pessoas, tá certo? Vou colocar uma imagem aí da clepsidra para vocês observarem. O segundo aparelho, pessoal, é chamado de gnomo, né? Bom, este aparelho ele foi usado aí já pela Mesopotâmia e é um aparelho também bastante antigo, né? Segundo os estudos, né, apontam que ele foi utilizado aí há 3.000 anos antes de Cristo, né? E ele consistia em ter uma placa semicircular, né, com uma vareta no centro, e a marcação das horas ao longo do dia era feita observando-se a sombra que era produzida nessa vareta. O terceiro era conhecido como relógio de sol, ou também conhecido como quadrante solar. Esse daqui é um aperfeiçoamento aí do gnomo, né? Os primeiros registros dele aí acabou acontecendo há 600 anos antes de Cristo, na Babilônia. E apesar da marcação das horas pelo relógio não coincidir exatamente com as horas definidas pelo relógio mecânico, ele permite registrar a passagem do tempo durante o dia iluminado pelo sol. Então, conforme vai pegando o sol, né, nesse marcador, é que as pessoas vão medindo o tempo e estabelecendo aí uma espécie de hora. O quarto, né, é aparelho de tempo. Talvez o mais conhecido por parte de vocês é a ampulheta, né? Ela é formada por um conjunto de dois recipientes cônicos, né, de vidro, que acabam se comunicando por meio de um pequeno orifício. Dentro de um deles encontra-se areia fina e seca, né? E o tempo em que a areia leva para passar de um recipiente para o outro, né? Acaba sendo aí para poder marcar periodicamente um determinado tempo, que pode variar, né? Se a pessoa quer marcar o tempo em segundo, a ampulheta ela é menor, né? Porque a passagem de areia de um recipiente para o outro vai ser mais rápido. Se ela quer marcar minuto, a ampulheta é um pouco maior. Se é em hora, a ampulheta é maior e a passagem de um recipiente para o outro acaba sendo mais fina para poder demorar mais aí a passagem de areia, certo? E eu acabei colocando um a mais para vocês aí que vocês não têm na apostila, que é o relógio de flores, né? Como que formava esse relógio, né? Ele era formado aí por umas 4 variedades de flores e cada uma desses tipos de flores abria em determinada época, determinado. E também deixei para vocês um último marcador de tempo que vocês não têm na apostila, que é o relógio de flores, né? Esse relógio ele era formado por vários tipos de flores, e cada um desses tipos de flores se desabrochava em determinado período do dia. Então tinha flores, por exemplo, que desabrochavam no período da manhã, outras que se desabrochavam no período do meio-dia, outras que eram no meio da tarde e outras no fim de tarde. Então eles formavam um canteiro circular, tipo do relógio do sol, e aí eles plantavam essas variedades de flores, né? Uma que desabrochava mais na parte da manhã, outra que era no meio da manhã, outra no meio-dia, outra no período da tarde, tardezinha. E conforme ia acontecendo o dia, né? E que essas flores se desabrochavam, floriam, eles conseguiam ter uma noção do tempo, beleza? Bom, com toda a evolução que o homem teve com relação à marcação de tempo, e aí posteriormente surgiram os relógios comuns, né? Tanto o analógico, né, que é aquele de ponteiro, quanto os digitais, né? Tá certo? Bom, a nossa aula então por hoje é só. Qualquer dúvida me procurem, que eu estou à disposição. E é isso aí, beleza? Um abraço.